Sejam bem-vindos ao meu canal Simples Histórias. O meu nome é Prinzo e hoje nós vamos falar sobre Getúlio Vargas, o primeiro período, que foi de 1930 a 1937. E por que até 1937? Porque em 1937 Vargas deu um novo golpe, instituindo o Estado Novo, que será objeto dos próximos vídeos. Nesse período, de 1930 a 1937, Vargas governou de duas formas. Primeiro, provisoriamente, porque ele tomou o poder de 1930 a 1934, depois, por eleição indireta, através do Congresso, de 1934 até o mandato dele seria até 1938, quando haveria novas eleições. Antes, ele deu esse novo golpe, instituindo o Estado Novo. Nós vamos ver nos próximos vídeos. Mas antes de a gente começar a falar sobre Vargas, convém recapitular como foi essa tomada de poder. Como eu disse no vídeo passado, a política café com leite, que era a alternância das elites paulista e mineira no poder. O próximo presidente deveria ser mineiro. São Paulo, nas vésperas da eleição, lançou um candidato próprio, que ganhou a eleição, o Júlio Prestes, com a alegação de que havia fraude pelo candidato derrotado, que foi Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, se aproveitando também do assassinato de seu vice, João Pessoa, por questões políticas lá na Paraíba, que não tinha a ver necessariamente, que não tinha a ver com a política nacional, ele iniciou a Revolução em 3 de outubro de 1930, saindo do Rio Grande do Sul, indo para a capital. Antes de chegar no Rio de Janeiro, o Exército tomou o poder e acabou entregando para Getúlio no dia 3 de novembro. Uma coisa interessante é o seguinte: a Aliança Liberal, que pregava o voto secreto, o apoio à indústria brasileira, leis trabalhistas e anistia aos tenentes, aqueles do movimento tenentista de 1922, isso teve um certo apoio popular. Bom, quando o Getúlio Vargas, então, tomou conta do poder, né, em 1930, a primeira coisa que ele fez foi demitir todos os governadores dos estados e instituir interventores federais. Isso desagradou muito a elite cafeicultora paulista, aquela mesma que antes apoiava a monarquia, que depois, porque houve a abolição da escravidão e não receberam indenização, passaram a apoiar o movimento republicano, ajudaram no golpe que acabou com a monarquia, instituiu a república. Depois eles instituíram a política café com leite e eles ainda estavam fortes. Então foi uma maneira de Getúlio Vargas, logo no início, de tentar enfraquecer o federalismo, né? Se vocês lembram que na época do Brasil Império, o Brasil era um Estado unitário, que significava que o poder ficava concentrado na mão do poder central, que era na figura do imperador, Dom Pedro II. Com a República, instituiu-se o federalismo, era a diluição do poder central para as oligarquias, para as elites locais, estados e municípios. Então, por que isso? Porque as elites locais, principalmente dos cafeicultores do oeste de São Paulo, apoiaram o golpe republicano. Então, eles deveriam ser beneficiados, elas deveriam ser beneficiadas no próximo regime, que é o regime republicano. Como Getúlio Vargas era contra as elites paulistas, porque senão ficaria eternamente no poder os outros e não ele, e então ele tomou essa medida. A primeira coisa foi essa, de afastar os governadores. Isso acabou criando um problema político em São Paulo, que foi uma das razões para a Revolução Constitucionalista em São Paulo, que começou em julho de 1932, 9 de julho. Mas antes de iniciar essa Revolução Constitucionalista de São Paulo, que durou pouco mais de 3 meses, que acabou dia 2 de outubro do mesmo ano, do mesmo ano de 1932, nós tivemos alguns movimentos contra o governo federal, principalmente contra a figura do interventor, que era um tenente e que não era paulista. Getúlio Vargas acabou cedendo um pouco isso aí, nomeando o interventor Pedro Toledo, paulista. Mas, mesmo assim, o movimento constitucionalista continuou.
e teve um incidente no qual morreram 4 estudantes. Esse incidente foi uma passeata em frente a um dos jornais de apoio ao governo federal e, e acabou morrendo a tiros 4 estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que acabou virando uma sigla do movimento MMDC, que era o nome, o sobrenome desses estudantes. E isso depois foi aumentando e acabou eclodindo a Revolução em São Paulo, que durou pouco tempo, porque não teve muito apoio, né, dos outros estados, e o governo federal, mais forte, sufocou. Logo depois da Revolução, 5 dias depois, que acabou no dia 2 de outubro de 1932, olha a situação, 5 dias depois, um intelectual jornalista chamado Plínio Salgado criou um, um movimento, né, digamos assim, a AIB, Ação Integralista Brasileira. O que foi isso? Foi um movimento de milícia de natureza fascista, com ideais de Benito Mussolini. Tinha até uma saudação similar ao que existiu na Europa, primeiro na Itália, depois na Alemanha com o nazismo, que era aquela saudação com o braço estendido, ao invés de ser na linha horizontal levemente erguida, esse aqui no Brasil era um braço reto assim. E eles gritavam uma palavra chamada Anauê, que em Tupi-Guarani significava salve, mas para eles é você, meu irmão. Né? Então, eles tinham um uniforme parecido com o militar, calças pretas, camisas verdes, pegaram até o nome de camisas verdes, os opositores chamavam de galinhas verdes, mas isso é uma outra história que não dá para contar aqui. E eles pregavam o quê? Tinha um lema: Deus, pátria e família. Eles defendiam a propriedade privada, o nacionalismo, práticas cristãs, uma figura de autoridade. Não é? Eles eram contra o liberalismo econômico e também contra o socialismo. Eles queriam uma terceira via. Esse movimento, então, teve início em 1932 e foi até 1937. Ele foi extinto com um novo golpe, em 1937, quando acabou também todos os partidos políticos. Então, vocês já podem ter uma noção assim da efervescência política. Tivemos, então, uma revolução em São Paulo, 32, depois essa ação integralista brasileira, que tinha o apoio do governo federal, porque tinham as pautas similares, também de alguns profissionais liberais, da indústria, porque eles tinham medo da organização dos trabalhadores, quer em sindicato, quer em partido político, que seria o Partido Comunista, com medo da Revolução Russa, socialista comunista, lá na União Soviética, em 1917. Então, eles tiveram um certo apoio do governo. Mas, depois da Revolução de 1932, São Paulo, apesar de ter perdido, não saiu muito em desvantagem, porque conseguiu as duas coisas que queria. Um novo interventor paulista, que o Getúlio Vargas nomeou, que foi o Armando Salles de Oliveira, e uma nova Constituição. A Constituinte veio em 1933, a Constituição saiu em 1934, dia 16 de julho de 1934. Então, dando um escopo jurídico, não é, àquela revolução. Porque o Getúlio Vargas tomou o poder e passou por cima das leis, etc. Mas ficou num vácuo, ficou num limbo jurídico. Né? E com a Constituição de 34, então, deu uma forma assim, jurídica, né, àquele golpe. Essa Constituição de 34 foi uma Constituição bem interessante. Ela deu para a Justiça Eleitoral a força para fiscalizar as eleições, que vocês lembram que eu falei? Eleição que era por voto de cabresto e coronelismo, base de sustentação da política café com leite. E Getúlio Vargas estava fora dessa política porque ele era do Rio Grande do Sul, ele era opositor. Então ele queria enfraquecer os estados. Por isso que ele tomou o poder, por isso que ele demitiu todos os governadores, colocou interventores federais de sua confiança, e por isso que quando ele fez a Constituição de 1934, ele logo saiu candidato a presidente e ganhou via voto do Congresso, sem a participação do povo,
né, para ser o presidente de 1934 até 1938. Essa Constituição também, de 1934, ela criou a Justiça do Trabalho e estipulou que as próximas leis trabalhistas deveriam se ater a alguns direitos trabalhistas, que eram férias anuais, jornada mínima de 8 horas, indenização por dispensa sem justa causa, e até a previdência. Então, e isso acabou dando uma certa satisfação, muito embora não foi nada efetiva, porque dependia de lei, isso só veio só na década seguinte, será objeto do próximo vídeo, o trabalhismo. Então, em 1934, nós tivemos a Constituição, que foi um marco do período de Getúlio Vargas. E em 1935, logo em janeiro, houve um manifesto que depois acabou sendo constituído em março a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. O que era isso? Era uma frente popular de esquerda. As pessoas de esquerda, alguns profissionais liberais e desiludidos com o rumo dessa revolução que tirou os poderes do Estado e desafetos políticos. Então, essa frente popular de esquerda era contra o quê? Era contra o imperialismo, o fascismo e o integralismo. Uma frente basicamente contra a AIB, a Ação Integralista Brasileira, fundada em 1932. 3 anos depois, veio como contraponto, como oposição, à ANL, Aliança Nacional Libertadora, cujo presidente de honra foi Luiz Carlos Prestes. Aliás, quando ela foi fundada, Luiz Carlos Prestes não estava nem no Brasil, estava na União Soviética. Defendia a suspensão do pagamento das dívidas externas, a nacionalização de empresas estrangeiras, a reforma agrária, né, e liberdades democráticas, sem dizer como é que seria isso, se através do voto, né, dessa via democrática, ou através da revolução. Ela foi criada em março, final de março de 1935. No mês seguinte, logo no mês seguinte, dia 4 de abril, o Congresso aprovou a Lei de Segurança Nacional. Em julho, essa aliança fez várias manifestações, né, criticando o governo, e nessas manifestações eles pregaram o seguinte: eles pregaram a derrubada do governo e o poder sendo entregue a eles, a Aliança Nacional Libertadora. O que o Vargas fez? Deu pretexto para ele. Mandou fechar a ANL, determinou a extinção da ANL. Eles, então, ficaram na, digamos, clandestinidade. Houve uma reação, quando é que foi? Em novembro daquele mesmo ano, 1935. Essa reação foi uma reação de soldados, cabos, sargentos e alguns tenentes em alguns lugares do Brasil. Primeiro foi em Natal, depois em Recife e depois no Rio de Janeiro. Eles acreditavam que essa reação militar tomou conta de alguns quartéis, isso iria explodir em vários outros estados da nação, iriam ter o apoio do povo e conseguiriam fazer a revolução socialista no Brasil. Não deu certo. Foi rapidamente ganha pelo governo federal. Esse levante ficou conhecido como uma intentona comunista. A gente não pode esquecer que, nesse período, a oligarquia paulista ainda tinha bastante força. Por quê? O Brasil era eminentemente rural. A nossa economia na agricultura era quase 70%. Então, vocês vejam a situação. O Brasil ainda tinha muita força no campo. A indústria ela estava começando, apesar que nesse período de 1929 a 1937 houve 50% do aumento das indústrias, né, do setor industriário no Brasil. Mas, mesmo assim, não era páreo em termos de economia com a agricultura. E, na agricultura, o maior produtor era São Paulo. Esse aumento da industrialização no Brasil teve o apoio e o incentivo via
empréstimos do governo federal. Por que o governo fez isso? Porque precisava diversificar a produção brasileira, porque o Brasil precisava se modernizar, porque ele estava de acordo com as coisas que aconteciam no mundo, porque a gente estava mais de um século atrasado com relação à Inglaterra, com a Revolução Industrial, por causa disso tudo. Pode ser também. Mas o que motivou politicamente Getúlio Vargas foi o quê? Foi o enfraquecimento da elite dos cafeicultores paulistas com o surgimento de uma nova elite, a elite industrial. Nesse momento, nesse período, houve, além do aumento das indústrias no Brasil, o aumento das cidades. Então, houve uma urbanização maior. E isso tudo acabou gerando o quê? O aumento de trabalhadores. Isso começou a gerar um certo temor da elite na época, que era essa elite de indústria, com medo da organização dos trabalhadores, quer em sindicato, quer em partidos políticos. Né? Eu já falei aqui, teve a Revolução Russa, que instituiu a União Soviética, em 1917, tinham medo disso, e no Brasil, em 1922, nós já tivemos o quê? O Partido Comunista. Getúlio Vargas, como não aconteceu nada de novo, não sei, em 1936, início de 1936, quando houve uma tentativa também de levante, né, através dos remanescentes da Aliança Nacional Libertadora, mas também foi rapidamente debelada, e em 1937, era um ano antes das eleições, como não tinha nada, Getúlio Vargas criou um plano falso, um plano fake, chamado Plano Cohen. Esse plano consistia no seguinte, que iria haver, estava próximo de ocorrer, uma revolução comunista no Brasil, através de greves, incêndio em igrejas e assassinato dele, Getúlio Vargas. O que ele fez, então? Com base nesse plano que nunca existiu, com o apoio do Exército, ele cercou o Congresso Nacional e deu um novo golpe, instituindo o Estado Novo. Foi no dia 10 de novembro de 1937, é tudo muito rápido. Ele cercou, fechou o Congresso, deu golpe e instituiu uma nova Constituição. Né? Então, nós já tivemos a primeira do Império, em 1824, depois a primeira republicana, em 1891, que foi a que durou mais do período da República, que foi até 1934. E pouco tempo depois, cerca de 3 anos, em 1937, nós tivemos uma nova Constituição, instituindo o Estado Novo. E assim, então, acabou a República Velha, a República Oligárquica, a República Café com Leite. Bem, eu queria então agradecer a presença de todos, pedirem para se inscreverem no nosso canal, ativarem o sino das notificações e aguardarem os próximos vídeos. Muito obrigado.